Salve! Hoje, terça, 9 de junho, estamos aqui para esse vídeo 17 da conversa com os amigos e as amigas, pensando em dar continuidade ao que foi combinado no vídeo 16, que eu me propus no vídeo 16, é que passarmos a falar do que é preciso fazer para construirmos o Brasil que queremos. Haja vista que a pandemia nos trouxe nos desnudou, vamos dizer assim, ajudou o Brasil a se conhecer, no sentido de falar assim, ó, qual é o Brasil que temos, né? De norte a sul, de leste a oeste, nós estamos pelados no sentido de ver que Brasil que temos, e que das nossas conversas falamos que precisamos construir um novo Brasil, falamos um pouco do que o Brasil que queremos, e até assim, já não, acho que talvez não coubesse nem a palavra queremos, é o Brasil que precisamos, né? Precisamos de muito, né? Então, com a história na mão, né? Com conhecimento da história, para não repetir os erros do passado e entender o que aconteceu no passado, esse passado que começou em 1500 com os portugueses que vieram, que trouxeram uma religião, que impuseram essa religião para os índios, depois trouxeram os negros na marra e impuseram para os negros, e todo o seu jeito de ver o mundo, de pensar, etc. E isso foi sempre imposto na lei ou na marra, né? E isso veio evoluindo até aos nossos tempos com a criação da imprensa, a imprensa sempre na mão dos poderosos, rádio, televisão, jornal, depois chegou a televisão pior ainda, porque entrou justo no tempo da ditadura, e a Rede Globo foi construído como um instrumento desse, junto com a igreja, né, com a religião, como um instrumento de controle da chamada ideologia desse sistema, né, que é um sistema capitalista baseado na exploração do homem pelo homem, no lucro a qualquer preço, etc., que acabou fazendo do Brasil um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, a gente, no vídeo 16, eu comecei a falar que as pessoas que sempre, que numa fase da história ou outra, que se opuseram a esse tipo de sociedade que foi montada aqui no Brasil, sempre foram considerados do contras. E durante bastante tempo, faz bastante tempo, que até foi desenvolvido assim, algumas ideias pelos dominantes, né, pelos dominadores, até algumas ideias assim que seria uma espécie de carimbo contra os esses do contra. É comunista, ateu, é corrupto, é alguém que se virar governo vai tomar suas terras, vai tomar sua casa, vai tirar os seus filhos de casa e levar para onde eles quiserem, e dar uma educação que não é a educação, por exemplo, sexual, sobre o sexo, concepção natural, aceita por Deus, né, pela lei de Deus, né? Então, todas essas coisas. Então, algumas pessoas que já viram esse vídeo de 16, que vieram conversar comigo, teve gente até que escreveu um comentário rápido no vídeo 16, é que a gente precisa definir bem o que é esse ser do contra hoje. O que é? Nós vamos aceitar de novo o carimbo, a gente que quer construir, pensar uma sociedade, para a gente pensar uma sociedade nova, um Brasil novo que queremos, a gente pode aceitar um carimbo, os caras vão conseguir, os nossos adversários vão conseguir pôr na nossa testa o carimbo do contra, no sentido de falar, é a volta do comunismo, é a volta dos ateus, é fechar a igreja, não sei o que lá. Alguns amigos que me procuraram pessoalmente falaram assim, se eles conseguirem isso, é porque a gente merece, de novo, é porque a gente merece, é porque o povo merece, então não tem jeito, porque isso é um absurdo. Eu fiquei até pensando, né, absurdo, do que a gente tem visto no mundo ultimamente, e aqui no Brasil, é difícil falar o que é absurdo, né? Veja nas últimas eleições. Nas últimas eleições, eu moro em São José dos Campos, cidade conhecida como capital da tecnologia, uma das cidades mais evoluídas do Brasil. Na última eleição, de cada 100 votos, de cada 4 votos, o Bolsonaro teve 3. Quer dizer, 75% dos eleitores no segundo turno votaram no Bolsonaro. Veja você. Agora a gente pode falar isso até rindo, né? Porque um monte de gente
as pesquisas estão mostrando isso, um monte de gente, mesmo que as pessoas não saiam por aí e falam, pô, eu sou um arrependido, que vergonha, peço desculpa pro meu país, mas as pessoas, muita gente se arrependeu, tanto é que hoje 70% nas pesquisas mostra que 70% não concordam com o governo Bolsonaro. Bom, mas vamos ficar por aqui. Concordando com as pessoas que a gente tem que esclarecer o que é ser do contra hoje, que é precisar bem e não aceitar rótulo nenhum e mostrar claramente para a população, para o povo, não para os exploradores, para o povo, o que é ser do contra hoje, o que o Brasil precisa. A gente... me veio a ideia de a gente conversar sobre essa história de novo normal. Com a pandemia, apareceu no mundo, falar o mundo não vai ser mais o mesmo e que vai ter que ter um novo normal. Agora, esse novo normal não está sendo entendido do mesmo jeito por todo mundo, claro, né? Então eu fiquei refletindo e didaticamente, né, compreensão, tentar facilitar a compreensão, meu raciocínio é o seguinte: existe hoje no Brasil 3 forças, mais ou menos, pensando o que seria o novo Brasil e esse tal de novo normal. Eu acho que o Bolsonaro, por mais absurdo que possa parecer, o Bolsonaro ele veio para o governo, antes da pandemia, ele veio com uma ideia de novo normal. Um novo normal que é ele acima de tudo e o resto é o resto. Não tem nada aquele negócio de Deus, de não sei o que, não, o Brasil, não. Ele é o governo dele acima de tudo e o resto é o resto. Todo mundo tem que obedecer, senão eu prendo e arrebento. E mato até, né? E isso é um novo, que é uma cópia do que aconteceu na Alemanha, na Itália, na Europa, em 1920, quer dizer, a partir de 1920 mais ou menos, então 100 anos atrás. Então esse é o novo normal, chamado fascismo, nazifascismo, que o Bolsonaro veio como novidade. Esse novo normal, ele está sendo como é que fala? Ele está sendo repudiado, né? Ele serviu para uma coisa, para unir um monte de gente contra ele. Então hoje 70% da população já se manifesta nas pesquisas, mas as forças políticas, inclusive a Rede Globo, os partidos, junto com os partidos que ajudaram a criar essa situação que colocou o Bolsonaro na eleição, que é o PSDB do Fernando Henrique, o DEM do presidente da Câmara, do presidente do Senado, esses partidos que ajudaram a acabar com a democracia, por mais perrengue que ela fosse, que vinha existindo no Brasil desde da Constituição de 88, esses partidos agora, eles estão juntos, até Gilmar Mendes, até Moro tem se manifestado, toda a imprensa, chamada grande imprensa, os jornais, Folha de São Paulo, etc., eles estão falando assim, Bolsonaro não dá mais, tem que tirar Bolsonaro. Então eles têm uma certa unidade que nós, no meu entendimento, quem pensa como eu, pelo menos até a página 2, nós vamos com eles, que é a seguinte, Bolsonaro não serve, então o que vai ser impeachment, o que vai ser, mas Bolsonaro não serve. Tem que ter a defesa da democracia e defesa das liberdades. Até aí nós vamos com eles. Até aí por quê? Porque assim, o conceito de liberdade para eles já não é tão amplo. Eles defendem muito a liberdade da imprensa fazer o que quer, falar o que quiser. Mas, por exemplo, a liberdade das pessoas saírem na rua para protestar, quando sai, eles ficam marcando em cima para chamar de vândalo, de não sei o quê, de baderneiro, quem protesta. Protesto de rua nunca foi protesto de rua não é sinônimo de procissão. Procissão é uma coisa, protesto de rua é outra, né? Protesto de rua tem um certo imponderável, um pouco de incontrolável, né? Então, isso é no mundo inteiro, né? Mas esses setores, eles estão hoje defendendo a volta da democracia. Então, o que eles querem com eleição e tal, de preferência sem o Bolsonaro e sem o PT, ou principalmente sem o Lula, né? Então, até aí eles vão. Agora, o que nós queremos, mas aí volta o novo normal deles, o que é? O novo normal deles é que os restaurantes não tenham
aglomerações, grandes perigos de contaminação, os aviões também não, menos passageiros não tão amontoados, etc, etc. Mas, sim, as escolas, pode ser escola ensino à distância, com internet, com alta tecnologia, as crianças com celulares, toda uma realidade que não passa pelo povão, né? Não passa pelo povão que está precisando de quê? Que está precisando de... E aí eu aponto para uma terceira necessidade, de um outro novo normal, que ainda, e esse novo normal é sempre mais difícil de ser construído, porque vai ser construído, tem que ser construído pelos movimentos, pelos sindicatos, pelos partidos de esquerda, por todas as forças que estão ou ainda sem grandes entendimentos, ou estão muito enfraquecidas, estão com discurso errados, alguns discursos errados, discurso desatualizado, inclusive muito preocupados com a internet, pouco preocupados com a organização do povo, nas escolas, nas ruas, nos sindicatos, nas fábricas, nos locais de trabalho. Tem locais de trabalho hoje que são grandes locais de trabalho que não são sendo procurados para ser organizados sindicalmente, como os grandes redes de supermercado, etc. Tem uma série de coisas, tem um monte de coisas que estão nos desafiando, que estão por... E outra, a própria necessidade de construir um programa mais claro, que unifique mesmo, mas pelo menos uma coisa, acho que todo mundo já desse lado, desse novo normal, dessa que nos interessa, está claro, é o fim da desigualdade, é o fim da violência, é o fim do preconceito, do combate ao racismo, ao combate ao machismo e a defesa de um Estado que seja mais, que atenda, que preserve o SUS, que fortaleça a saúde pública, a educação pública, que proteja o meio ambiente, que não seja essa selvageria da construção da destruição da Amazônia, etc. Então, esse é o caminho que para nós é sempre mais difícil, até porque nós estamos sempre com a imprensa contra a gente, sempre com a imprensa nos desacreditando, sempre com os nossos lideranças sem acesso para falar com o grande público, etc. Mas isso faz parte do jogo, né? Inclusive, eu pensei que ia dar para, nesse vídeo, a gente adiantar um pouquinho mais numa coisa que eu prometi de fazer, que é discutir, por exemplo, a questão do Brasil, da questão da autonomia do país e outros pontos que a gente precisa tratar com mais detalhes. Mas isso vai ficar para os vídeos 18 e 19, que eu quero crer que com mais dois a gente complete esse ciclo. Obrigado. Tomara que esse vídeo tenha sido útil.